Olá, estudantes e visitantes, em especial aos alunos do primeiro ano regular, turma A e B, e também aos alunos do primeiro EJA, turmas A, B, C e D, da Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Dionísio Mendes de Carvalho. Saudações a todos! Hoje, 5 de novembro de 2020, inicia a quarta aula remota de Biologia, cujo assunto é compostos orgânicos, carboidratos, lipídios e vitaminas. Esta é a videoaula de número 4, que após isso, os alunos do primeiro ano e primeiro EJA irão fazer atividade online de fixação do conteúdo apresentado. Lembrando que esta atividade online, através do Google Formulários, inicia hoje, 5 de novembro, e eu vou dar um prazo para vocês enviarem para mim até o dia 19 de novembro, ou seja, 2 semanas para fazerem esta atividade, tá bom? É uma atividade só de fixação do conteúdo, não tem dificuldade nenhuma, é só para saber se vocês aprenderam ou não o assunto, ou se vocês assistiu a videoaula ou não assistiu. Então, eu vou saber disso através da atividade, tá? Então, são perguntas diretas e respostas diretas. E são todas de marcar e tudo online, tá bom? Quem não tem acesso à internet ou quem não tem smartphone, né, ou se você está assistindo essa videoaula e conhece algum colega que não tem acesso à internet ou não tem smartphone, né, só lembrar que o conteúdo dessa aula que eu estou apresentando neste momento e também nas aulas anteriores, eu envio por e-mail para a secretaria da escola Dionísio, tá? Então é só o aluno ir lá na secretaria, pegar o texto, todas as minhas aulas eu elaboro um texto explicativo do assunto e também tem a atividade. Então o aluno vai na escola, pega na secretaria o texto e a atividade, leva para casa, leia o texto para entender o assunto, depois faz a atividade. Aí depois disso manda novamente para a secretaria da escola, tá? Depois eu vou lá buscar, tá bom? Dá um pouquinho de trabalho, dá. Porém, isso é para aqueles alunos que não têm acesso à internet ou não têm o celular smartphone, tá? E para aquele aluno que tem acesso à internet, na qual, por exemplo, você que está assistindo essa minha videoaula neste momento, tá? Se você está assistindo a minha videoaula neste exato momento, então isso indica que você tem acesso à internet, porque essa videoaula ela é postada no YouTube, tá bom? Então o que acontece? Se você está assistindo essa videoaula, você faz a atividade online, tá bom? Não precisa ir na escola, tá? Outra coisa, se você tem acesso à internet, se você está assistindo essa minha videoaula, independentemente do seu local, se você mora na zona urbana ou zona rural, se você mora na zona rural e tem acesso à internet e você está assistindo a minha videoaula, se você fazer atividade online, não precisa fazer atividade na qual é entregue pela escola, tá? Lembra que a escola também envia através de um carro, né? Não sei qual carro é este, nem sei quem é a pessoa que entrega, tá bom? A apostila impressa, tá? Então, se você teve acesso à apostila de biologia, e lembrando que a apostila tem um texto e atividade, se você fez atividade online, se você teve acesso à internet e fez atividade, não precisa fazer atividade na apostila. Por quê? Porque a atividade da apostila é a mesma coisa, são as mesmas questões, é o mesmo tipo de questão da atividade online. Então você vai estar fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, tá? Agora, o aluno que mora na zona rural e não tem acesso à internet, né, aí sim é esse aluno que vai fazer a atividade, que é a mesma atividade online, tá? Porém, ela é imprimida em uma folha, que é a famosa apostila, na qual esse aluno vai estar fazendo, tá bom? Então, turma, desejo a todos bons estudos. Compostos orgânicos, que é o assunto da aula de hoje. Nesses compostos orgânicos, a gente vai estudar apenas 3 assuntos: carboidratos, lipídios e vitaminas, tá? Então, compostos orgânicos da célula. Os compostos orgânicos ou moléculas orgânicas são substâncias químicas que contêm o átomo de carbono. Lembra que o átomo de carbono é representado pela letra C,
tá? Conforme o texto aqui, tá bom? Em sua estrutura molecular, tá? Então, se tiver o átomo de carbono, isto é um composto orgânico, tá? Se não tiver átomo de carbono, é um composto inorgânico. Os compostos inorgânicos foi apresentado nas aulas anteriores, tá? Se você não assistiu ou não lembra, por favor, reveja a videoaula anterior, tá? A essa aula aqui, tá? Então, o que acontece? Os compostos orgânicos presentes nos seres vivos são carboidratos, lipídios, vitaminas, proteínas e ácidos nucleicos, tá? Na aula de hoje, a gente vai estudar esses 3 primeiros compostos orgânicos, ou seja, carboidratos, lipídios e vitaminas, tá? Começando com os carboidratos. Carboidratos, também conhecidos como glicídios, hidratos de carbono, ou mais popularmente conhecido como açúcares, tá? Então você pode falar carboidrato, você pode falar glicídio, você pode falar hidrato de carbono e popularmente conhecido como açúcar, tá bom? Então, quem são os carboidratos? É o famoso açúcar em si, tá? Então, os açúcares são substâncias orgânicas constituídas basicamente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Ou seja, o açúcar ele é formado por átomos de carbono, átomo de hidrogênio e átomo de oxigênio. Geralmente na proporção, né, ou forma molecular de CH2O, ou seja, C, carbono, H de hidrogênio e O de oxigênio, tá? Então se você ver essa imagem aqui, ó, CH2O, isso representa um carboidrato, porque CH2O representa a molécula de açúcar, tá bom? Segundo ponto, o principal papel metabólico dos carboidratos na dieta é a produção de energia. Papel metabólico refere-se a metabolismo. Metabolismo, turma, são reações químicas, tá? Então, reações químicas que acontecem dentro do teu intestino, isso é metabolismo, tá? Então, o que acontece? O papel metabólico dos carboidratos na dieta, ou seja, na alimentação diária de nós, seres humanos e demais animais, é a produção de energia. Então, qual é a função dos carboidratos? A palavra-chave. Qual é a função dos carboidratos? É produzir energia para o corpo. Então, você consome açúcar todos os dias nas suas refeições, porque este açúcar vai fornecer energia para o seu corpo, tá? E obviamente vai fornecer energia para a sua célula. Então a sua célula, como o seu corpo é feito por trilhões de células, cada uma célula que compõe o seu corpo precisa de energia para sobreviver. E essa energia a célula adquire através do açúcar, dos carboidratos, tá? Então, no terceiro ponto tá assim, ó. Os carboidratos, né, podem ser divididos em 2 grupos: carboidratos simples e carboidratos complexos. Quem são os carboidratos simples? São os monossacarídeos, tá? Por exemplo, glicose, frutose, galactose. E os disacarídeos, que é o sacarose, maltose e lactose. A gente vai entrar mais em detalhes sobre monossacarídeo e disacarídeo daqui a pouco, tá? Quem são os carboidratos complexos? São os polissacarídeos. Então, o que acontece? Monossacarídeo e disacarídeo. O que é o monossacarídeo? Monossacarídeo é a menor unidade de um açúcar. Então, o açúcar ele é formado por moléculas conhecidas como monossacarídeo, tá? Então, um grãozinho de açúcar que você pegar, né, e você observar, aquele grãozinho de açúcar, ele é formado por monossacarídeo, ou seja, a menor unidade de um açúcar é um monossacarídeo, tá? Então, o monossacarídeo, ele pertence ao grupo dos carboidratos simples, tá? E quem são os disacarídeos? Disacarídeo é quando você pega o monossacarídeo grudado em outro monossacarídeo, aí forma um disacarídeo. A palavra di quer dizer 2, tá? Ou seja, 2 monossacarídeos grudados entre si, aí é um disacarídeo. Então, tanto o monossacarídeo como o disacarídeo pertencem ao grupo dos carboidratos simples. Polissacarídeos são vários monossacarídeos grudados entre si, tá? Pode ser 10, 20, 1 milhão de monossacarídeos que está unido um com o outro. Aí é um polissacarídeo, tá bom? Aí o polissacarídeo faz parte do grupo dos carboidratos complexos.
complexo, tá? Exemplo de polissacarídeos, amido, aquele famoso amido de milho, tá? Que a gente compra em supermercados, glicogênio, celulose e quitina. Celulose que é utilizado para fazer o papel, a folha de papel, por exemplo, tá? Então, tanto a celulose como a quitina, amido e glicogênio, eles são polissacarídeos, tá? São milhares de monossacarídeos grudados entre si, tá bom? Aí repare o que é o seguinte, vamos falar sobre os monossacarídeos em detalhe, tá? Monossacarídeos são os glicídios mais simples, tá? São os açúcar mais simples. Aí, por que monossacarídeo? Porque monossacarídeo vem do grego antigo. Do grego, a palavra mono significa um, tá? E sacarídeo vem do grego chamado saccharon, né? Que significa açúcar. Então, sacarídeo significa açúcar e mono significa um, ou seja, uma molécula de açúcar. Então, a menor unidade de um açúcar é uma única molécula de açúcar. Então, uma molécula de açúcar é o monossacarídeo, tá? E o monossacarídeo tem uma fórmula geral de CH2O. Nós temos aqui, ó, CN, que esse N quer dizer que pode ser qualquer número que entrar aí dentro. Pode ser o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, etc. Tá? Então, CnH2ON, onde o N pode variar de 3 até 7. Tá? Por exemplo, nós temos aqui, ó, C3, no exemplo bem aqui, ó, C3H2O3. Tá? O que isso quer dizer? Tá? Para vocês entenderem. O que vai diferenciar de um monossacarídeo de outro, tá? É um número que está nesse N aí, ó. Então esse N vai representar um número qualquer, que pode ser 3, 4, 5, etc, tá? Então o que acontece? Nós temos aqui, ó, o primeiro que é o C3H2O3. Isso daqui é um monossacarídeo, que é um monossacarídeo chamado galactose, tá? Galactose é o monossacarídeo, é o açúcar presente no leite, tá bom? E o C5H2O5 é um outro monossacarídeo totalmente diferente, que é o monossacarídeo, que é esse daqui, ó, que é a famosa glicose, tá bom? Então a glicose, ele é C5H2O5. A glicose é o açúcar que a gente compra em supermercado, que é o açúcar que vem da cana de açúcar, tá? Então a glicose é um monossacarídeo presente na cana de açúcar, tá bom? E a galactose é o açúcar presente no leite, tá bom? E tanto a galactose como a glicose são monossacarídeos, ou seja, uma única molécula de açúcar, tá? A menor unidade de um açúcar. E o que vai diferenciar de um monossacarídeo para outro é esse número que está aqui, ó. Um é C3, outro é C5, outro é C6, outro é C7 e assim vai, tá bom? Ou seja, é a quantidade de carbono. C3 quer dizer o quê? Que nós temos 3 átomos de carbono. C5, nós temos 5 átomos de carbono, tá bom? Disacarídeo. Os disacarídeos são glicídios, né, ou seja, açúcar, constituído pela união de 2 monossacarídeos. Então, se você tiver 2 monossacarídeos, que esses 2 monossacarídeos estão grudados um com o outro, aí nós temos um disacarídeo, tá bom? Exemplo de disacarídeo, a lactose. Lactose é o açúcar do leite. A lactose é formada pela união de uma molécula de galactose e uma molécula de glicose. Então, se você pegar galactose mais glicose, lembra que galactose é um monossacarídeo e glicose também é um monossacarídeo. Então, se você unir galactose mais glicose, vai formar o quê? Um disacarídeo, que recebe o nome agora de lactose, tá? Então, lactose é o açúcar do leite. É por isso que fala assim, tem pessoas que são tolerantes à lactose. Não sei se alguém já ouviu falar disso, que você que está assistindo essa videoaula neste momento. Se não, se você se você já ouviu ou não, tem pessoas que são tolerantes à lactose. O que isso quer dizer? São pessoas que não podem consumir açúcar proveniente do leite, ou seja, ele não pode consumir nada de leite, né? Tanto o leite líquido como os derivados de leite, como queijo, manteiga, enfim, tá? Por quê? Que tanto o leite como seus derivados, como queijo e manteiga, possui a lactose, que é o açúcar do leite, tá? Então essa pessoa que é tolerante à lactose,
tomar leite, né, ou comer o derivado de um leite, como queijo e manteiga, ele vai estar ingerindo lactose, que é o açúcar que está presente naquele leite ali, tá? Que é o açúcar exclusivamente do leite. É só o leite que tem a lactose, que tem esse açúcar, tá? E esse açúcar, essa lactose, ela é formada por dois monossacarídeos, que é a lactose e glicose, tá bom? Um outro exemplo é a maltose. A maltose, ele é um disacarídeo, tá? Que a maltose é formada pela união ou junção de duas moléculas de glicose, ou seja, glicose mais glicose, que forma-se a maltose. Então, se você pegar glicose mais glicose, é a maltose. A maltose é um disacarídeo, é um açúcar que está presente nos doces de forma em geral, tá? Então, tanto o chocolate como, né, as guloseimas, por exemplo, balinha, pirulito, etc., e chiclete, eles possuem maltose, tá? Ou seja, o disacarídeo que é formado pela união de duas glicoses, tá? Então, a maltose é um disacarídeo presente nas guloseimas e também no chocolate, tá? Polissacarídeos. Polissacarídeo, que é do grego, significa poli significa muitos, tá? Ou seja, polissacarídeo, muitos, poli significa muitos, ou seja, muitos açúcares, muitas moléculas de açúcares unidas entre si, tá bom? Os polissacarídeos são glicídios, né, ou carboidratos, você pode falar glicídio ou carboidratos, formados pela união de dezenas, centenas ou mesmo milhares de monossacarídeos grudados entre si, tá bom? Os polissacarídeos mais conhecidos são o amido, glicogênio, a celulose e a quitina. Repare nessa imagem aqui, ó, que nós temos aqui, ó, 3 moléculas de monossacarídeos grudados entre si. Tá? Isso aí, quando nós temos já 3 moléculas de monossacarídeo grudado entre si, a partir de 3 é um polissacarídeo, tá bom? Exemplo de polissacarídeo, nós temos o amido, né, por exemplo, o amido de milho, tá? O amido é um polissacarídeo utilizado como material de reserva para as plantas. O que isso quer dizer? Na planta, pode acontecer, né, na verdade acontece diariamente, de todas as plantas elas fabricarem bastante açúcar. A gente deve saber que a planta ela produz açúcar, né, no seu dia a dia. Então pode acontecer de a planta ela produzir mais açúcar do que o necessário. Aí quando a planta produz muito açúcar, mais do que o normal, o que ela faz? Ela pega esse açúcar produzido em excesso e vai armazenar. Ou seja, ela vai armazenar no formato de amido. Ou seja, a planta produziu vários monossacarídeos, né, várias moléculas de monossacarídeo que ela produziu, várias moléculas de açúcar. Aí o que aconteceu? Se ela produziu mais do que o necessário, ela pega esses monossacarídeos, a própria planta pega, né, ou seja, a célula faz isso, ela vai juntar esses monossacarídeos e vai unir vários monossacarídeos entre si, ou seja, vai formar um polissacarídeo. Então esse polissacarídeo formado é o amido na qual a planta vai armazenar esse amido. Por que ela armazena? Que vai que um dia não tenha água, né, não chove, etc. Então o que acontece? Essa planta não vai morrer de fome de uma hora para outra, por quê? Porque ela vai pegar esse amido que ela armazenou, né, esse polissacarídeo que ela armazenou e vai consumir, tá bom? Segundo ponto aqui, ó, em momentos de necessidade, a planta degrada as moléculas de amido armazenadas, obtendo novamente a glicose, tá? Ela produziu várias glicoses, vários monossacarídeos, tá? E depois disso, quando parar de chover, ela vai consumir este amido, ou seja, ela vai degradar esse amido, pegar várias moléculas de glicose. Ela vai consumir este amido na qual ela armazenou, tá bom? Terceiro ponto, certas plantas têm caules e raízes especializados em armazenar o amido. Então você encontra amido em raiz, no caule, por exemplo. A batata que a gente consome com frequência, na verdade, a batata ela é preenchida por amido. Então quando você está consumindo uma batata, tá? Pode ser batata doce ou a batata normal, você está consumindo amido, ou seja, aquela parte toda interna amarelada, aquilo é amido puro.
O milho que a gente consome também, dentro do milho, aquela parte amarelada do milho também é o amido, tá? Então a planta ela armazena aquele amido para que um dia ela possa precisar caso faltar água no meio ambiente, tá bom? Outro polissacarídeo é o glicogênio, no caso dos animais e nós seres humanos, tá bom? Lembrando que nós seres humanos nós somos animais também, tá? O glicogênio é o seguinte, a planta armazena polissacarídeo e esse polissacarídeo, esses açúcares grandes, tá, que a planta armazena, recebe o nome de amido. Em nós, seres humanos, também tem algo parecido, né? Nosso corpo, a nossa célula pode também armazenar vários açúcares no formato de polissacarídeo, tá bom? Só que quando o nosso corpo faz isso, esses vários açúcares no formato de polissacarídeo que nosso corpo armazena, recebe o nome de glicogênio, ou seja, é um polissacarídeo semelhante ao amido, porém é utilizado como material de reserva pelos animais e que está incluso nós, seres humanos também, tá? Este polissacarídeo, esse glicogênio, fica armazenado no fígado e nos músculos, tá? Então, o que acontece? Dentro dos seus músculos, se você consumir mais açúcar do que o normal durante o dia, o teu corpo vai armazenar aquele açúcar em excesso na qual você consumiu no formato de glicogênio, tá? Então, se a pessoa consumiu bastante lactose, né, que é o açúcar do leite, mais do que o normal, o teu corpo vai pegar aquela lactose, vai unir várias moléculas de lactose e vai formar um polissacarídeo, que é o glicogênio, tá? Lá, e vai deixar esse glicogênio dentro dos seus músculos, tá bom? O glicogênio presente nos músculos é degradado durante a atividade física. Então, quando você fizer atividade física, vai degradar o glicogênio em si, tá? O outro polissacarídeo, nós temos também a celulose e a quitina. A celulose e a quitina são polissacarídeos estruturais, tá? A celulose é um polissacarídeo também constituído por moléculas de glicose unidas entre si e encontrado nas paredes das células das plantas. Um fato interessante é que nenhum animal consegue absorver a celulose pela alimentação. Então a celulose é um polissacarídeo estrutural, tá? Aqui não vai armazenar energia, ele vai só apenas formar a parede celular das células da planta, tá bom? Então o que acontece? A planta, por exemplo, a planta não tem esqueleto, tá? Então o que acontece? Dentro da planta, o que deixa a planta em pé é devido à celulose, ou seja, é um açúcar estrutural, é um polissacarídeo estrutural. Da mesma forma que nós temos aqui no segundo ponto, a quitina. A quitina é um açúcar estrutural presente nos animais, em especial nos insetos, tá? Nos insetos, por exemplo, essa formiga que vocês estão vendo aqui na imagem, as formigas e insetos de forma geral não possuem o esqueleto dentro do corpo, o famoso endoesqueleto. A formiga não tem esqueleto dentro dele, tá? Então o esqueleto fica pro lado de fora, que é essa famosa carapaça dos insetos, tá? Então essa carapaça, por exemplo, da formiga, ela é feita de polissacarídeo que recebe o nome de quitina. Então quitina é o polissacarídeo que vai formar a carapaça dos insetos, tá? Ou seja, vai dar estrutura para os insetos. É o famoso esqueleto externo dos insetos, tá? Que é formado por quitina. A gente chega agora com os lipídios. Os lipídios são... qual é a característica principal dos lipídios? Os lipídios são insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos, como éter, álcool e clorofórmio. Ou seja, lipídio, exemplo de lipídios são óleos e gordura. Óleo, gordura, colesterol, a cera de abelha, isso tudo é lipídio, tá? Então, tanto o óleo como a gordura e como o colesterol, por exemplo, isto é lipídio. Então, óleo e gordura faz parte do grupo dos lipídios, tá bom? Então, o que acontece? Tanto óleo e gordura, que faz parte do grupo dos lipídios, eles são insolúveis em águas, ou seja, óleo e água não se misturam, né? Conforme nessa imagem bem aqui, ó. Né? O copo de água, se você botar óleo dentro dele, você pode mexer à vontade que não vai misturar a água com o óleo, tá? Por quê? Porque lipídio é insolúvel em água. Porém, se você pegar um copo e colocar álcool, né, o álcool etílico, por exemplo, e depois colocar lipídio, né, um óleo, por exemplo, aí sim vai misturar. Por quê? Lipídio só se mistura com álcool e
e uma outra substância que é éter ou cloroformo, tá? Então o lipídio, né, óleo e gordura não se mistura com água, mas sim se mistura com álcool, tá bom? A menor unidade de um lipídio é formada por ácido gráfico unido com glicerol, tá? Então o que acontece? Como é que é feito? Como é que é a molécula de um lipídio? Que pode ser óleo, gordura, enfim. Como é que é a molécula de um lipídio? A molécula de um lipídio é formada por uma substância conhecida como ácido gráfico, tá? O ácido gráfico ele está unido, ou seja, grudado com uma molécula de álcool, tá bom? Então o que acontece? Eu vou riscar bem neste momento aqui que é o ácido gráfico, tá? O ácido gráfico é essa estrutura que tem essas bolinhas azuis com bolinhas laranja, tá? Então aqui nós temos o ácido gráfico. Aqui embaixo também temos um outro ácido gráfico. E aqui embaixo também nós temos um outro ácido gráfico, tá? Esses três ácidos gráficos aqui, eles estão unidos com essas bolinhas azuis aqui, ó, que é o glicerol. Glicerol é uma molécula de álcool. É por isso que óleo e gordura mistura com álcool, tá bom? Então, a menor unidade de um lipídio é formada por ácido graxo, é um ácido, tá bom? Que não é um ácido forte, é um ácido fraco, tá? É um ácido que recebe o nome de ácido graxo. E esse ácido graxo está grudado com uma molécula de álcool, que recebe o nome de glicerol, tá bom? Nos lipídios nós temos alguns grupos, por exemplo, o grupo dos triglicerídeos, tá? Os triglicerídeos são gorduras e óleos. Então, óleo e gordura, o óleo que você consome todos os dias e a gordura que vem de procedência animal, tá? Eles pertencem ao grupo dos triglicerídeos. Triglicerídeos são formados por 3 moléculas de ácido graxo unido com uma molécula de glicerol, uma molécula de álcool, tá? Aí o que acontece? Ocorrendo perda de água. Então, quando o ácido gráfico vai unir com a molécula de álcool, vai perder uma molécula de água aí, tá? Isso é apenas reação química, tá bom? Não precisa se atentar a esse detalhe, tá? Os óleos encontram-se nas plantas, já as gorduras estão nos animais, tá? Então, o que acontece? A diferença de um óleo para a gordura é porque óleo naturalmente o óleo ele está no estado líquido, tá? Como por exemplo óleo de girassol, óleo de soja, óleo de milho, etc. O óleo é no formato líquido, enquanto que a gordura é no formato sólido, tá? E a gordura você só encontra nos animais. Então o óleo é procedência vegetal e gordura procedência animal. Não existe gordura dentro de planta. Quando você consumir planta, por exemplo, alface, tomate, etc., não tem gordura dentro de um tomate e nem tem gordura dentro de um alface, tá bom? Então, gordura é de procedência animal. Aí sim, se você consumir uma carne bovina, suína e etc., carne de procedência animal, você está consumindo gordura, tá bom? Porque óleo vem de planta e gordura vem de animais, tá? Aí que acontece? A função dos triglicerídeos é de reserva energética, tá? O que acontece? O triglicerídeo, que é o óleo e gordura, também tem a função de fornecer energia para o seu corpo. Porém, o seu corpo dá preferência para o açúcar, tá? Por que para o açúcar? Porque o açúcar consegue se misturar com a água, tá? E como o seu corpo tem mais da metade de água, então o seu corpo dá preferência para o açúcar. Porém, o óleo e a gordura também tem a função de fornecer energia. Mas só que acontece, se você consumir nas suas alimentações açúcar e óleo e gordura, por exemplo, arroz, feijão e uma carne, o teu corpo vai dar preferência para o açúcar e vai deixar o óleo e a gordura reservado no seu corpo, tá bom? É por isso que quando a pessoa consome bastante óleo e gordura, ela vem engordar, porque aquele óleo e gordura armazenado, ele fica, dá essa característica de a pessoa mais obesa, tá bom? Outra característica dos lipídios são os cerídeos. Cerídeos são representados pelas ceras que têm a função de hipermeabilização, na qual hipermeabiliza a superfície das folhas, tá? Frutos e pétalas, reduzindo a evaporação. Os cerídeos também são constituídos nas colmeias das abelhas, tá? Então o que são cerídeos? Cerídeos, você encontra cerídeos no favo de mel. Então aquele favo de mel, aquela cera das abelhas, é feita por cerídeo. Então aquele favo de mel, tá? Aquela das abelhas, tá?
ele não é feito de óleo nem de gordura, e sim de cerídeo, ou seja, é feito de cera, tá? E a cera é um tipo de lipídio. Nós temos também os fosfolipídios, que são duas moléculas de ácido graxo contendo uma contendo um fosfato. Fosfolipídio, turma, é o seguinte, ó. Fosfolipídio é um tipo de lipídio que está presente nas membranas plasmáticas de cada uma das suas células, tá? A gente vai ver depois em citologia que a célula é feita por ela é formada por uma pele, tá? Toda célula tem uma pele, que essa pele recebe o nome de membrana plasmática. A membrana plasmática ela é feita de fosfolipídio, que é um lipídio presente nas membranas celulares, tá bom? Nós temos lipídios esteroides, por exemplo. Esteroides são lipídios complexos. O mais abundante é o colesterol. Então, o colesterol é um tipo de esteroide, tá? E esteroide é um tipo de lipídio. Qual é a função do colesterol? Participa nas membranas celulares e precursora de testosterona, estrógeno e sais biliares e vitamina D. Então, a vitamina D ela é feita por colesterol. A testosterona, que é o hormônio masculino, tá? É feita por colesterol. Da mesma forma que o estrógeno, que é o hormônio feminino, também é feito por colesterol. E os sais biliares, que é feito lá na bile, no nosso corpo, também é formado por colesterol. No sangue, o colesterol são transportados pelas lipoproteínas, tá? Que pode ser de dois tipos, LDL e HDL. O LDL é uma lipoproteína. Lipoproteína significa lipídio e proteína junta, tá bom? Proteína com lipídio, tá? LDL é uma lipoproteína de baixa densidade. Aí o que acontece? A LDL é de procedência animal. Você, ao consumir carne, tá? Que pode ser tanto de boi como de porco ou de frango, você está consumindo LDL, tá? Aí o LDL ele fornece colesterol aos tecidos, ao seu corpo, tá? Então o LDL tem a função de transportar o colesterol para a sua célula, tá bom? Então, quem transporta o colesterol para a sua célula é o LDL. Só que acontece, o excesso de LDL, se você consumir muita carne gordurosa, por exemplo, o excesso de LDL se deposita na parede das artérias, tá? Causando a famosa aterosclerose, tá? Ou seja, começa a entupir os vasos sanguíneos, tá? Quem entope os vasos sanguíneos é o LDL em excesso. Aí o que acontece? O LDL é conhecido como mau colesterol, tá bom? Aí o que vai acontecer depois? Nós temos também o HDL, que é uma lipoproteína de alta densidade. Aí o HDL é de procedência vegetal. Se você consumir muitos vegetais durante o dia, você está consumindo bastante HDL, principalmente se você consumir azeite de oliva extra virgem, tá? Aí você está consumindo bastante HDL. Qual é a função do HDL? Ele remove o colesterol do sangue, ou seja, retira o LDL. Então, se você consumiu bastante carne gordurosa, você está consumindo bastante LDL. E esse LDL em excesso vai ficar armazenado, vai começar a entupir os vasos sanguíneos, tá? Causando uma arteriosclerose. O que acontece? Esse LDL que está entupindo os seus vasos sanguíneos só é removido com o HDL. Aí o HDL vem através da procedência vegetal, principalmente do azeite de oliva extra virgem, tá? Então o HDL vai retirar este LDL em excesso, ou seja, vai retirar também o colesterol em excesso. É por isso que o HDL é conhecido como bom colesterol, tá bom? E a gente chega agora na última parte, que são as vitaminas. Vitaminas são substâncias químicas de natureza diversa, que podem ser feitas de proteínas, de lipídios, de ácidos orgânicos, aminos, etc. Tá? Então existe vários tipos de vitaminas. Algumas delas são feitas de proteínas, outras são feitas de lipídios, né, e ácidos orgânicos e etc. Que desempenham um papel biológico próprio. As funções das vitaminas. Funções: coenzimas, ou seja, algumas agem como coenzimas, ativando certas enzimas, tá? Enzima a gente vai ver na próxima aula, quando a gente falar sobre proteína. Enzima é um tipo de proteína que tem a função de acelerar as reações químicas dentro do seu corpo, tá? Então, algumas vitaminas vão
vão ser coenzimas, ou seja, ajudar certas enzimas a trabalharem no seu corpo, tá? Algumas vitaminas são antioxidantes, ou seja, vitaminas que combatem radicais livres. O antioxidante é um tipo de vitamina que vai, entre aspas, limpar a sujeira do seu corpo, tá? Quando você consome alimento em excesso, pode causar de ter alguns radicais livres. Radicais livres são alguns átomos que pode causar prejuízo ao seu corpo, ou seja, esses átomos que causam sujeira dentro do seu corpo, tá? Então, os antioxidantes é um tipo de vitamina que vai limpar, que vai tirar esses átomos que vão causar prejuízo ao seu corpo, tá bom? E algumas vitaminas acontecem para ter metabolismo celular, ou seja, reações químicas, né? Ou seja, ela vai ser importante. Algumas vitaminas vão ser importantes para ter reações químicas dentro do teu intestino, tá bom? Essas são as funções das vitaminas. As vitaminas podem ser, se a pessoa consumir, na verdade, se a pessoa não consumir uma determinada vitamina durante o dia, por exemplo, a pessoa não consumiu durante uma semana vitamina C, só vitamina C, ela não consumiu nas alimentações e nem por suplemento vitamínico, tá? Se a pessoa não consumir uma determinada vitamina durante o dia ou durante uma semana, essa pessoa vai ter, com o passar do tempo, vai receber um nome chamado hipovitaminose. Hipovitaminose é a carência de uma determinada vitamina. Então, se a pessoa não consumiu uma vitamina C durante uma semana ou durante um mês, a pessoa vai ter hipovitaminose para a vitamina C. Ou seja, essa pessoa está tendo uma carência, ou seja, não está consumindo vitamina C durante uma semana ou durante um mês, tá? Aí isso é combatido se a pessoa voltar a consumir vitamina C diariamente durante as refeições ou tomando um suplemento vitamínico, tá? Comprado em farmácias. Mas o que acontece? Se a pessoa consumir uma determinada vitamina C em excesso, a pessoa vai ter hipervitaminose. Faz de conta que a pessoa consumiu muita vitamina C durante o dia, mais do que o normal. Tá? E por várias semanas. A pessoa consumiu bastante vitamina C, mais do que o normal. Ela bebeu muito suco de laranja, muito suco de acerola e tomou muito suplemento vitamínico que contém vitamina C. Essa pessoa vai ter uma hipervitaminose para a vitamina C, ou seja, essa pessoa vai ter excesso de vitamina C no corpo. Mas não se preocupe, se a pessoa ingerir água regularmente, né, tomar bastante água regularmente, essa pessoa vai eliminar o excesso de vitamina C através da urina. É por isso que essa pessoa deve ingerir bastante água para que não aconteça de ter algumas reações devido à hipervitaminose. No segundo ponto aqui embaixo, ó, as vitaminas são classificadas de acordo com a sua solubilidade em água, ou seja, água ou em lipídio. Tem vitamina, por exemplo, que quando você ingere nas alimentações, você deve ingerir água a fim dessa vitamina ser transportada pelo seu sangue, tá bom? E tem algumas vitaminas que quando você ingere ela, você deve consumir óleo ou gordura a fim dessas vitaminas ser transportadas pelo seu sangue, tá? Aí o que acontece? As vitaminas que são transportadas pela água recebem o nome de vitaminas hidrossolúveis. Qual é a vitamina hidrossolúvel? São as vitaminas B, né, do complexo B, tá? B1, B6, B12, etc. E as vitaminas C. Então, vitamina B e vitamina C, elas são hidrossolúveis. Ou seja, quando você ingerir vitamina C ou vitamina B nas refeições ou tomando suplemento vitamina, aqueles em comprimido, né, vendido em farmácia, você deve ingerir tomando água, tá? A fim dessa vitamina B e a vitamina C ser transportada pelos seus vasos sanguíneos, tá bom? Pelo seu sangue. As vitaminas lipossolúveis são aquelas que são transportadas por óleo ou gordura. Então, quando você consumir a vitamina lipossolúvel, você deve também ingerir óleo ou gordura, tá? Na refeição de forma geral. Se você, ou seja, as vitaminas lipossolúveis são as vitamina A, vitamina D, vitamina E e a vitamina K, tá? Então, se você ingeriu vitamina A, o recomendável que uma dessas vitaminas lipossolúveis A, D, E e K seja ingeridas durante as refeições, tá bom? Por exemplo, quando você estiver almoçando ou jantando, como no almoço, na sua janta,
tem óleo e gordura, já que você está consumindo carne, ou você fez o arroz e colocou óleo, então você, depois da sua refeição, almoço ou janta, você ingere as vitaminas lipossolúveis, né? Vitamina A, D, E e K. Por quê? Porque na refeição já tem óleo e gordura, e com isso, esse óleo ou a gordura vai transportar a vitamina A, a vitamina D, vitamina E e vitamina K, tá bom? Turma, a atividade 3 referente a esta aula 4. Vamos focar agora na atividade 3, a nossa terceira atividade de biologia, tá? A atividade 3, vou ter aqui, ó, tem prazo inicial dessa atividade, da atividade 3, 5 de novembro, ou seja, hoje, tá? Quinta-feira, 5 de novembro de 2020, e prazo final dessa atividade. Eu coloquei aí 12, mas eu prorroguei para o dia 19, tá bom? Então começa hoje, dia 5, e vai até o dia 19. Então vocês têm 2 semanas para fazer essa atividade 3, tá? Não tem nada de dificuldade aí, tá bom? Essa atividade será feita pelo Google Formulários, tá? Acessando o link da página, né? one.link/Paganini. Então quando mandar esse link no grupo de vocês, tá? Você clica e vai estar, depois clica no link da atividade 3 de biologia, tá? Para os alunos que residentes da zona rural e que não têm acesso à internet, essa atividade 3, juntamente com o texto desta aula, tá? Desta aula 4, que eu estou apresentando neste momento, será entregue pela escola, tá bom? Então a escola vai enviar para o aluno da zona rural que não tem acesso à internet. Mas aquele aluno que tem acesso à internet, que pode estar morando na zona urbana ou a zona rural, poderá fazer atividade online pelo Google Formulários. Então, se você fizer atividade no Google Formulários, não precisa fazer atividade pela apostila, tá? O ideal é fazer pela apostila. A apostila é só para os alunos da zona rural que não têm acesso à internet, tá bom? O aluno da zona urbana que não tem internet ou não tem celular, smartphone, aí, infelizmente, deverá buscar esta atividade 3, juntamente com o texto, tá? Que explica essa aula para fazer a atividade 3, na secretaria da escola Dionísio Bentes, tá bom? Então, infelizmente, tem que ir lá na secretaria pegar o texto e essa atividade 3 para levar para casa, para fazer e depois entregar na própria secretaria da escola, tá? Aqui, ó. Ao clicar no link, nós temos o texto, tá? O texto que tá, esse mesmo texto que está na página da internet, pelo link, também é o mesmo texto que vai estar na apostila ou no texto impresso que vai ser entregue na secretaria para aqueles alunos que não têm internet ou moram na zona rural que não tem internet também, tá bom? Nós temos o texto, tá? E embaixo do texto, repare bem aqui, ó. Embaixo do texto, já temos aqui, ó, a atividade número 3, tá? Atividade 3, por que eu faço isso? Para que você já possa ver, para depois, quando tiver certeza que aprendeu do assunto, tá? Fazer atividade, pode fazer numa folha separada, num caderno, não precisa tirar foto e me enviar, tá? Isso é tudo online. Aí depois que vocês vão lá naquele Google Formulários, fazer atividade online, tá? Então o que acontece? Aqui tá aqui, ó, atividade online, na qual será preenchida as respostas. Então, o que acontece? Você lê o texto, abaixo do texto tem atividade, tá? Faz um rascunho no caderno, numa folha, enfim, deixa as respostas, depois disso que você vai lá no Google Formulários, só marcar as opções, tá? São 5 questões, tá bom, turma? Tudo para você marcar, tá? Aí, coloca a sua série, conforme está aqui, digite o número do seu celular, WhatsApp, porque eu vou pedir dessa vez para vocês colocarem o número do celular. Porque que tem aluno, é pouquíssimo, tá? Muito pouco. Mas acho que tem algum aluno que faz atividade só por fazer. Nem assistiu a videoaula e nem sequer leu o texto, tá? E foi lá na atividade e marcou, e com isso eu percebi que não teve sucesso na atividade. Aí o que acontece? Eu vou entrar em contato pelo privado desse aluno para saber se teve alguma dificuldade, né, ou se não entendeu o assunto, ou qual o assunto que não entendeu, né, da videoaula, tá? E para saber por que não teve sucesso na atividade em si, tá? Aqui nós temos aqui as questões, por exemplo, a primeira questão. Os carboidratos, também conhecidos por açúcares ou glicídios, são constituídos basicamente pelos átomos de carbono, hidrogênio e ferro. Se você acha que essa opção, clique nessa bolinha aqui para dizer, tá bom? Se você acha que os carboidratos é feito por nitrogênio, hidrogênio e oxigênio, clique nessa opção, tá? Coisa bem simples, perguntas diretas e respostas também diretas também, tá? Na segunda questão, embaixo aqui, ó. Se em um açúcar tiver 2 moléculas de glicose unidas, tá? 2 moléculas de glicose unidas, ou seja, glicose mais glicose, podemos dizer que esse açúcar é um quê? Um monossacarídeo, disacarídeo, polissacarídeo ou amido? Né?
É coisa bem direta mesmo, só para saber se você aprendeu ou não o assunto, ou você assistiu a videoaula ou leu o texto, tá? E as próximas questões também são assim, desse mesmo formato, desse mesmo estilo. Perguntas diretas e respostas diretas também, tá, turma? Aí depois disso tudo, nós temos a última questão, que abaixo nós temos o botão enviar, tá? Ao clicar no botão enviar, vai aparecer essa mensagem bem aqui, ó. Ó. Parabéns, você fez sua atividade 3 de biologia e ela foi enviada com sucesso. Ao aparecer essa mensagem, a sua atividade já foi enviada e já vou receber automaticamente aqui no meu sistema, tá bom? Aí depois disso que eu pego o nome do aluno que fez e coloco naquela lista dos alunos, tá? E é por isso que na lista dos alunos não aparece automaticamente seu nome. Caso você fez a atividade, não vai aparecer automaticamente porque isso eu faço manualmente. Aí demora um certo tempo para me fazer isso, tá bom, turma? Turma, essa foi a nossa aula. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Desejo a todos um excelente dia. A gente se vê na próxima aula. Até mais e tenha uma boa noite.